aí galera, beleza? Tá começando mais um Ou Não, curte aí! No programa de hoje vamos ver a entrevista com Marcelo Saea, o publicitário, músico e poeta, e claro, conferir uma de suas performances. E olha só, você ficou sabendo da exposição da Barbie que estava em Porto Alegre? Pois é, o Ou Não foi lá e traz imagens da exposição que comemora os 50 anos da Barbie. E para te saber o que vai bombar por aqui nas próximas semanas, confere aí a agenda que o Ou Não organizou. Mas também tem hoje o 4º capítulo da novela 5 Centavos, que para te não esquecer, foi produzida pela Publicidade e Propaganda aqui da Unifra. Vem doar que a gente te espera. Vem sozinho ou traz sua galera. Faça o bem para quem precisa. Doe sangue, pulse vida. Doe para quem precisa. Venha pulsar nas veias de uma outra pessoa. Doe sangue, pulse vida. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Já pensou o que liga a publicidade, a música e a literatura? Então olha só o bate-papo com Marcelo Saea. Vamos conversar com Marcelo Saea. Boa tarde, Marcelo. Boa tudo tarde, bom? tudo bem? Marcelo, conta um pouquinho pra gente qual é a tua formação. Quando me perguntam isso, eu costumo dizer que, na verdade, eu não sou formado, eu sou transformado. Eu comecei a trabalhar em propaganda por acaso, que eu gostava muito de desenhar e eu não tinha nem computador na época e eu fui trabalhar numa filial da Propeg em Brasília, que eu fui criado em Brasília. E lá eu fui trabalhar com o pessoal da arte e tal. E lá eu comecei a aprender. E não saí mais. Aí fui passando de agência, fui pulando de agência para agência, fui aprendendo dentro das agências e tal. Então acabei desenvolvendo todo um trabalho dentro de cada agência que eu fui trabalhando. Trabalhei com design, mas sempre dentro dessa área, assim, de trabalhar com o pessoal da arte. E assim foi. Já fazem 20 anos já. Então, na verdade, eu me transformei. Eu comecei dentro da agência, dentro de uma agência de publicidade, sem muitas pretensões e acabei me tornando um publicitário por força da situação. Então, tu foi entrando, foi começando numa agência. E por que direção de arte? Por que não outra área de uma agência? Eu sempre fui voltado para essa área, assim. Sempre tive interesse em desenhar. Eu gostava muito de desenhar quando era guri. Sempre o lado artístico, sempre voltado para o lado artístico. Eu lia muito, eu escrevia muito, eu desenhava muito, eu gostava muito de música. Eu sabia que eu queria mexer com artes de alguma maneira. Eu não sabia exatamente assim, como é que eu ia acabar empregando isso. E eu fui parar quando eu comecei, eu fui parar numa agência justamente para desenhar. Que a gente fazia tudo a nanquim, aerógrafo, era tudo à mão, montava pastap, tal, fotografia em estúdio fotográfico. E eu tive a noção de que eu podia trabalhar fazendo arte e desenvolver um trabalho ali dentro. E acabei gostando, e o pessoal acabava comprando, de certa maneira, as coisas que eu fazia e tal, e deu certo. E quais são as tuas referências, desde quando tu começou até hoje? Dentro da publicidade, olha, na verdade tudo, assim, tudo. Desde o universo artístico até as coisas que acontecem. Assim como no meu trabalho com poesia, eu costumo dizer que eu não separo muito o meu trabalho artístico da minha vida, assim. Então, na verdade, é tudo uma coisa só. Então, tanto o meu trabalho artístico como no meu trabalho com direção de arte, tudo me influencia, assim. Eu não tenho predileção por um diretor de arte específico ou um artista específico e tal. Na verdade, é um caldeirão assim que eu boto tudo e eu acabo sendo influenciado e acabo usando referência de todos os lados. Assim. Por que ligar a publicidade com a literatura?
Porque, bom, o meu pai ele era poeta. O meu pai, na verdade, ele é um poeta, mas ele não é um poeta assim profissional, assim dizendo. Ele sempre gostou de escrever, ele sempre teve essa predileção por poesia e tal, e eu comecei a me interessar através dele. Quando eu entrei em agência, depois que eu saí da Propec, eu comecei a trabalhar em agências pequenas, que geralmente o pessoal é mais enxuto, eu era muito aproveitado. Então eu fazia direção de arte, muitas vezes eu criava o texto, e então eu sempre tive esse link assim entre o meu trabalho artístico com o trabalho em propaganda. Então eu acabei desenvolvendo e foi isso. A questão é que eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. Então, sem saber no fundo se eu queria trabalhar com redação ou arte, e como o pessoal comprava mais do que eu fazia em arte, gostava mais do que eu fazia com arte, eu falei, não, acho que eu vou acabar trabalhando nessa área. E na verdade começou assim. De onde vem essa tua inspiração na literatura? Tudo. Eu comecei a escrever poesia por causa de música. O meu pai me ensinou muito a ouvir música também, ele me levava nos shows e tal. Então eu gostava muito de Tom Jobim, eu gostava de Vinícius de Moraes. Então eu comecei justamente a escrever por causa deles. Então eu lia muito, eu lia Drummond, eu lia os clássicos assim e tal. E aí eu comecei uma escrita bem voltada nesse sentido. E até que eu descobri a poesia de Haroldo de Augusto de Campos, Décio Pinhatari, dos concretistas e tal. E aí que me deu um estalo, que eu percebi que eu podia aplicar a visualidade, aquilo que eu já estava habituado a fazer em propaganda e tal, eu podia usar aquilo com poesia. Os críticos, eu lembro que os críticos diziam que, os críticos que não gostavam do concretismo e tal, costumavam dizer que poesia concreta era propaganda. E aí eu fui percebendo, na verdade, que era o contrário, que a propaganda é que usava, na verdade, os mesmos artifícios, os mesmos recursos que a poesia, até pelo caráter da visualidade, das associações que você faz entre palavras, esse jogo de palavras, e acabou sendo naturalmente assim. Eu acabei desenvolvendo um trabalho plástico dentro da poesia e uma coisa ajudou a outra. O meu trabalho com semiótica acaba ajudando para desenvolver meus trabalhos, meus projetos em tanto design como direção de arte, e vice-versa. A experiência que eu acabo tendo dentro da propaganda acaba me auxiliando muitas vezes no que eu estou fazendo com poesia, assim. Tu tem um blog, né? Como funciona o teu blog? Eu tenho um blog que chama Poesilia, blogspot.com, e que eu comecei em 2004, que é um lugar onde, na verdade, eu não escrevo no blog, é um lugar onde eu falo sobre meus interesses artísticos. Então eu falo sobre arte, eu falo sobre onde eu divulgo as apresentações que eu faço, eu divulgo os livros que eu publico e tal. Então é como se fosse assim uma mesinha cativa de um barzinho assim, onde eu falo sobre as coisas que me interessam e meus amigos acabam aparecendo, e é um lugar para isso, assim, basicamente. Tu escreve e-books também, né? Escrevo. Eu comecei a publicar por e-books justamente porque eu não tinha editora e não tinha grana. Então, eu publicava, eu fazia um e-book ou outro e tal, mas eu não botava no ar. Eu ia experimentando. E aí, quando começou a coisa do e-book, na verdade, quando começou o PDF, o arquivo PDF, isso em meados de 2000, 99, 2000. E aí eu, em 2000 para 2001, lancei meu primeiro e-book, que se chamava Ex. E foi muito bem aceito, tal. Foram 15 mil downloads em um ano. Eu deixei um ano no ar com o experimento. E eu fiquei muito feliz, e aí me deu gás para poder começar a publicar de uma maneira mais, acreditando mais, de uma maneira mais séria. Que foi quando eu realmente publiquei o meu primeiro livro que eu considero oficial, assim. E sobre esses teus livros, qual é o conceito desses livros? Na verdade, tem um tema que é sempre recorrente no que eu escrevo, que é o corpo. Não sei te dizer exatamente porquê. Talvez
talvez pelo fato de eu no começo, muito subjetivamente, muito intuitivamente, eu saber que, na verdade, poesia, ela tem uma grande carga de comprometimento físico, corporal, tanto de quem está escrevendo como de quem está recebendo, quem está lendo. Eu já sabia intuitivamente que eu queria trabalhar de uma maneira performática de alguma forma, de que eu queria apresentar aquilo que eu escrevia verbalmente de alguma maneira, apesar das declamações de poesia nunca terem me agradado, eu sempre achar uma coisa chata. Então, na verdade, o corpo sempre foi uma coisa recorrente no meu trabalho. E o primeiro livro oficial que eu considero se chama Carne Viva, e ele tem muito disso. Ele é todo impresso em vermelho, por dentro. Ele tem muita referência ao corpo humano, à nossa relação com o nosso corpo. O meu segundo livro, ele se chama Leve, e ele já... propositalmente eu tentei fugir um pouco desse tema, tentando apelar um pouco para as questões mais leves, assim, no sentido físico mesmo, mas não leve no sentido de ausência de contundência, assim, mas leve no sentido de precisão, leve no sentido de ir direto ao ponto, sem muita firula e tal. E acabei voltando ao tema do corpo, com um livro que eu lancei no ano passado, que se chama Nada a Dizer, que é justamente o reflexo de todo o trabalho que eu comecei a exercer com a performance a partir de 2006, que eu já vinha estudando a questão da oralidade na poesia. E em 2006 para 2007 eu fiz uma apresentação que deu muito certo, e aí eu comecei a desenvolver um trabalho mais sério de performance. Então o livro que eu lancei no passado, eu volto com o tema do corpo, justamente partindo da questão da oralidade, do som e da recepção, né, da audição. E para as pessoas que querem começar nessa área da publicidade e da literatura também, quais são as dicas assim que tu pode dar para elas? Olha, bom, experiência pessoal, publicidade para mim, eu acho que para você trabalhar com publicidade você tem que ser extremamente curioso. Você tem que ser uma pessoa extremamente curiosa, você tem que gostar de todos os assuntos, você tem que estar interessado em tudo. Não pode ter preguiça, não pode ser um cara preguiçoso, porque tanto em poesia, que é um trabalho extremamente árduo, e apesar de muita gente achar que escrever é uma tarefa mais de catarse, uma coisa mais é uma coisa corrente e tal, na verdade não, é um trabalho de labuta muito grande. E em publicidade existe muita concisão, você tem que ter muita clareza no que você está fazendo. Em poesia também. Então, na verdade, você tem que ser uma pessoa curiosa, você tem que ser uma pessoa que goste do que você está fazendo, você tem que gostar do que está fazendo. Pode fazer algumas performances para nós? Vou fazer um pedacinho da Pletórax, que é uma performance essa performance que eu faço desde 2006, 2007, e que eu apresentei recentemente em Curitiba. Já fiz aqui na cidade umas 2 vezes, e vamos fazer um pedacinho. Então, Marcelo, muito obrigada pela tua entrevista. Obrigado, eu que agradeço. A partir de amanhã, nosso passado será lindo. Tudo que não prometemos e prometemos será no passado cumprido. A partir de amanhã, iniciaremos mais passagens e faremos planos para esse passado. Erraremos no erro mais acertado. Acertaremos na certa equivocado. A
partir de amanhã será lindo o nosso passado. Como não foi nosso dia de agora. Será também lindo o nosso dia de outrora. As nossas sorrisos. A partir de amanhã nosso passado será no breu da noite passado, que vai nutrir nossa beleza de um futuro. Não um futuro ontem, mas um futuro passado, que ainda será passado. Mas hoje ainda não. Só A Casa da Criança está arrecadando roupas para o seu brechó. Sua doação vai colorir muitas vidas. Realização: Casa da Criança e Projeto Casa Colorida. Apoio: Unifra. Pontos de arrecadação: Totem Vestibulares e Unifra. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Sabe a Barbie? Pois é, ela já tem 50 anos e para comemorar este aniversário, rolou uma exposição que passou por Porto Alegre. Curte só. De 11 de março a 13 de abril, rolou em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, a exposição Mundo Encantado da Barbie. A Barbie foi a primeira boneca que não era um bebê. Até então, as meninas usavam as bonecas para irem treinando seu lado maternal, sabiam? Por conta disso, por ser uma boneca que vinha como símbolo da independência feminina, a Barbie sempre teve profissões. A primeira foi modelo e nunca teve filhos. Ao todo, ela já teve 6 irmãs e teve muitas amigas também. Na exposição, era possível visualizar, através das bonecas, a história da mulher nos últimos 50 anos. Afinal, a boneca Barbie foi criada em 1959 e por isso conseguiu acompanhar os mais diversos momentos da sociedade. As Barbies são edições de colecionador, não são as de linhas Playline, onde são feitas milhares de exemplares. Tinha bonecas raríssimas, inclusive a primeira boneca. Ao todo, eram 400 Barbies. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV,
A casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Não te perde, se organiza, olha aí a agenda. Bora lá para mais um capítulo da novela 5 centavos. E no episódio anterior de 5 centavos, o episódio começou com um flashback de Kelly mentindo para a amiga que seu New Beetle foi roubado, mas ela deixou escapar que na verdade foi seu Fusca quem guiçou. Dias depois, Kelly reencontrou a amiga e, muito educada, agradeceu a carona, comeu toda sua maçã, contou sobre o acontecido no elevador, apresentou Cadu para ela e mais uma vez não a deixou falar seu nome. A amiga, sim, entra de vez na trama, fazendo Cadu se interessar por ela. Pobre, pobre Kelly. E agora, mais uma aventura de 5 centavos. 5 histórias e 5 versões da mesma história, diversas razões pra pensar que viver não é tão complicado assim. 5 retratos do bem e do mal, mas quem será o certo afinal? A razão pode mentir para o seu coração. Somos todos capazes de vencer as barreiras do poder e querendo sempre mais. 5 centavos, 5 histórias, 5 versões da mesma história que vão durar a vida inteira. 5 centavos, 5 histórias, 5 versões da mesma história que vão durar a vida inteira, a vida inteira. 5 centavos. Então, gente, eu não vejo a hora de conhecer Santa Maria. Tô louca pra fazer um passeio de ônibus. Eu quero saber se essa cidade tem mesmo um estilo arquitetônico característico ou não. Aliás, o que eu gosto no curso de arquitetura é isso. A gente pode viajar pra vários lugares, conhecer vários estilos. Isso é muito bom. Kelly, oi, Kelly! Vem cá! Ah, não, a prova tava super difícil, eu tô tri atrasada, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tchau pra você. Tchau. Ei, agora não entendi mais nada. Mas eu vou indo lá, fiquei de fazer umas coisas com a minha mãe também. Tua mãe não foi pra Buenos Aires? Pois é, ela foi, mas então, ela já voltou. Tchau. Tá bom, tchau. Bom, Cadu, eu vou indo também, eu tenho que levar o Mário no pet. Pet agora, de tarde? É, meu gato, ele tem que tomar banho e Tá, tal. eu vou contigo no braço do caminho. Não precisa, eu vou de carona com meu namorado. Namorado? É, novo, bem novo. Ah. Santa Maria é legal, bairro que eu moro é sensacional. Será que teu bairro é longe do seu? Me diga agora que bairro é teu. Santa Maria é legal, bairro que eu moro é sensacional. Tá me achando com cara de idosa. Palhaçada!
cansada. Ai, será que eu esqueci de me maquiar? Ai, 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 assim não dá. Como é que as pessoas conseguem ficar em pé? Ah, não vai parar. Eu vou despencar no chão que nem uma jaca. Acho que agora eu consigo me equilibrar. É igual caminhar num navio. E eu já fiz vários cruzeiros. Concentração. Vamos lá. Flexiona os joelhos. Encaixa os quadris. Direciona as escápulas. Segura firme na barra e surfa! Ótimo. Ainda tô em pé. Joga o corpo com graça. Pra frente e pra trás. Curva pra direita e curva pra esquerda. E o corpo flui com graça pro lado oposto. Extremamente simples. E será que essa simpática pessoa tá me olhando? Com essa cara tão feia, tô ficando constrangida. Ui, que cheiro horroroso! Mistura insuportável de todos os cheiros ruins que eu já senti na vida. Calma. Calma que não pode ser eu. Tomei banho antes de sair de casa. Será que eu esqueci de colocar desodorante? E agora tem aquele moço lá da faculdade olhando pra mim também. Ai, acho que eu tô ruborizando. Tá subindo um calor pelo pescoço, pelas bochechas, nas orelhas. Ai, que mico, que calorão. Ai, eu tô suando. Tô sentindo a minha blusa molhada embaixo dos braços. Deve ter uma roda molhada, azul escuro, e todo mundo já deve ter visto. Esse ventinho que entra da janela não ajuda em nada. É morno. Ui, escorreu nas minhas costas agora. Em 5 minutos e eu vou me transformar numa cebola gigante. Credo! Ai, já chegamos. Ainda bem. Agora eu saio e pego um táxi direto pra casa. Não, táxi não. O motorista vai morrer asfixiado. Ai, Deus o livre. Ai, eu sabia que não era eu. Tinha certeza. Mas que lugar é esse? Bah, arquitetura sui generis. Ótimo! Trilhos de trem. Uhul!
Ai, meu Deus, ela vai me ver. Ai, meu Deus, ela vai me ver. Ela quase me viu. Se esconde, se esconde. Ai, ela quase me viu. Ai, ai, ai. Ai. Ah, louca. Mas aonde que ela vai vestida assim? É hoje que eu pego essa piriguete no flagra. Ai, Rony, que susto! Coisa mais mimosa que tu Ela é. vai roubar o gato. Nossa. Oi, sou eu, vim mais cedo hoje. E trouxe um amiguinho diferente pra nos divertir. Eu sabia que esse dinheiro tinha que vir de algum lugar. Tchau! A dar uma volta outro dia. Beijo, mimoso. Babysitter? E eu pensando que ela era da vida. Ai, que vergonha. E o nome disso é charme, e isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme, e isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Passa rebolando, nem olha para o lado. Voltou da praia, tremendo bronzeado. Tô vendo na cintura a marquinha do biquíni. Ela sabe que ela tá na minha vitrine. Cara de gatinha, jeito de leoa. Vou convocar pra ser minha patroa. Eu quero agora e sei que você quer também. Prazer, meu nome é Dilson. Você é quem? Charme. E isso é só dela. E quando passa, arrebenta a passarela. Charme. Mas então tá, né, galera? Por hoje era isso. Voltamos semana que vem. Ou não.